boa noite, que noite gloriosa, preciosa nós teremos hoje na presença de Deus, porque além de tudo nós estamos na semana da festa de Pentecostes. E então já estamos sendo ministrados, preparados por Deus para alcançarmos esse grande derramar do Espírito Santo. É exatamente ali no cenáculo que o Espírito de Deus desceu à terra sobre os discípulos de Jesus Cristo, ali em Jerusalém, dando então início à igreja. Ali nasce a igreja e ela é enviada na unção e no poder do Espírito Santo. Estamos falando sobre a era da igreja e nós representamos, unidos no mesmo corpo, como membros uns dos outros, no mesmo corpo, nós representamos a igreja dos nossos dias. E o Espírito Santo, que já habita, nos trouxe vida e aproximou o nosso coração do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso próprio Deus e Pai. Amém? Então, nós estamos todos aqui já há um tempinho, desde que começamos a ministrar sobre a era da igreja, nós estamos reunidos dentro de casa, observando as Escrituras. Estamos sendo consagrados a Deus nesse período, através do poder da palavra e desta unção do Espírito Santo, porque esta palavra tem vida. E ela é revelada pelo próprio Senhor a cada coração. Por isso nós temos um propósito divino nesta terra e neste mundo. E Ele está nos separando um a um para que possamos cumprir os seus propósitos. E o nosso coração está extremamente alegre, porque sabemos daquilo que Deus fará ainda nos nossos dias. Amém? A Páscoa já passou. E então, diga para quem está do teu lado, mas Pentecostes está chegando. Diga, Pentecostes está perto. Aleluia. E é bem dentro disso tudo que Deus tem ministrado ao nosso coração. E hoje, dando assim uma sequência, muito importante, nós vamos ver aqui nós faremos a leitura e conheceremos um pouco mais do coração de Cristo através da quarta carta que Deus enviou à igreja em Tiatira. Então, vamos agora prestar atenção na palavra. Apocalipse 2, verso 18, diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva. O Senhor ditando a carta a João. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Veja bem como o Senhor aqui se apresenta à igreja. E nós temos observado que a cada igreja, ele tem se apresentado de uma forma peculiar, específica e muito de acordo com a necessidade, ou com as circunstâncias ali que aquele povo está vivendo. E aqui para a igreja de Tiatira ele diz: eu sou o Filho de Deus, cujos olhos são chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Descrição do Apocalipse. Versículo 19. Conheço as suas obras. Aqui em Tiatira o Senhor declara, e realça, que olha, eu conheço, é sinal que haviam obras ali, que o Senhor podia honrar, que o Senhor podia ali apresentar, estava diante dele. Então, como não passa desapercebido, ele vem depois da sua apresentação e diz, como em outras igrejas: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé,
o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Uau, que igreja é essa? Parece muito com a igreja dos nossos dias. Amém? Versículo 20. No entanto, uau, aqui entra o no entanto. Contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Aqui entra de novo, como nós vimos na carta anterior também, lembram-se dela? Que foi dito sobre a doutrina de Balaão e também dos nicolaítas, ok? Quando foi comentado com a mesma estratégia. Há uma prostituição que Satanás trabalha a nível espiritual e no plano físico. Então, perceba bem, nada diferente, só que agora o Senhor Jesus Cristo cita a pessoa de Jezabel, ok? E ele diz o quê? Que ela tem ensinado ali, né, induzido os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados, amém? Aos ídolos. Então, a prática do quê? Da imoralidade anda junto com a idolatria. Versículo 21. Dei-lhe, diz o Senhor Jesus, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Versículo 22, por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Versículo 23, matarei os filhos dessa mulher, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Versículo 24. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, ou seja, de Jezabel, então nem toda a igreja tinha as práticas ali ensinadas por Jezabel. Havia um remanescente. Então o Senhor diz, vocês, os demais que estão aí em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Digo, não porei outra carga sobre vocês. Então, vocês que não praticam esse tipo de imoralidade, que não foram influenciados por Jezabel, o Senhor diz, não porei carga, não porei outra carga ainda sobre vocês. Versículo 25, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha, disse o Senhor. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro, e as despedaçarás como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Versículo 29, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Senhor, né, com essa palavra tão forte, que é aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Ao invés, normalmente ele usa essa frase depois para poder trazer a palavra aos vencedores. Aqui ele traz a palavra aos vencedores primeiro e encerra com esta frase tão forte.
representando o próprio Deus dos céus, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqueles que trabalham sobre o propósito, sobre a igreja de Jesus nesse mundo e nesta terra, proclamam, diz que os céus se abrem, que os céus estão abertos e há uma expectativa para que os filhos de Deus sejam revelados. Então, eu creio que nós estamos vivendo o tempo oportuno. Apesar de olharmos, e a palavra ela denuncia, vocês sabem que a palavra que sai do coração do Cristo, mesmo porque ele é Deus, mesmo porque tem os olhos de fogo, pés como bronze polido, esse Senhor que conhece o coração do homem, esse Senhor que sabe exatamente tudo o que acontece com a sua própria igreja na terra, é esse o Deus que fala. É esse Senhor glorificado. Aleluia. É essa a voz e as palavras do coração de Jesus Cristo para a igreja de Cristo nesse mundo, da qual fazemos parte. Então, queridos, esta palavra é para todos nós. Diga para quem está do teu lado aí, esta palavra é para todos nós. Somos a igreja de Jesus. Amém? Bom, o que nós podemos aqui começar a observar? Nós vemos que essa palavra, na verdade, toda essa condenação e essa influência maligna, né? Ela progride dentro da própria igreja e traz a idolatria como uma das suas práticas principais. Nada muito diferente do que vimos até aqui. Então, percebam que há um espírito maligno. E é óbvio que nós sabemos quem é o autor. É Satanás. Para que não venhamos a cultuar o único e verdadeiro Deus dos céus e de toda a terra, Satanás, então, introduz idolatria, porque ele mesmo queria ser adorado. Ok? Quando nós vimos também na palavra de domingo passado, sobre a adoração ao imperador, quer dizer, para isso ser estabelecido diante de uma cidade, tomar conta da cultura de um povo, quem está por trás, aliciando, convencendo, influenciando com as suas ideias, com a sua maldade, porque a idolatria é algo que Deus abomina. Já conhecemos a Bíblia, conhecemos a palavra e sabemos que não há como haver comunhão entre luz e trevas. E Satanás sabe bem disso. E para, sem dúvida, se erguer contra o Deus dos céus, então a idolatria é uma das armas que ele mais usa aqui nesse mundo para poder roubar o coração do homem, o coração do Filho de Deus, o coração daquele que Deus criou, do seu próprio Criador. Então, fica bastante claro quando você começa a ler e você tem todo esse contexto. Amém? Tiatira, só uma curiosidade que faz parte um pouquinho aí da história, da geografia, na verdade. Tiatira era uma pequena cidade, mas muito bela, uma cidade também da Ásia Menor, ok? E ela era localizada num vale, que hoje, na verdade, corresponde essa região à atual Turquia, ok? Então, tudo isso, na verdade, nos chama a uma investigação, nos leva, na verdade, né, a uma pesquisa, estudo da própria história. Então, só estou adiantando aqui alguns detalhes para vocês, tá bom? E o nome Tiatira também, ele é traduzido, veja bem, como oferta de incenso. Mas, na verdade, ao lermos tudo isso, nós sabemos que essa cidade se transformou em cheiro desagradável diante do Senhor. Então, uma das curiosidades também é que quando ele fala das obras, uau, ele começa falando, eu diria, se você lesse só aquele trecho, você vai falar, essa é uma igreja aprovada por Cristo.
Mas, na verdade, eu entendo por discernimento do Espírito que quando ele fala das obras, sem a fé nele, sem que seja um produto da fé no próprio Cristo, que foi morto e ressuscitou, são obras mortas. E o mundo prega, muitas seitas e muitas religiões também. Amém? Que nós temos que fazer as obras, não é verdade? Para ganhar, de repente, para poder entrar no céu ou coisa, para negociar um pouquinho aí com Deus. Presta bastante atenção, Jesus condena. Não importa, tem obras, estou vendo. Eu percebo exatamente o fundamento e o que te leva a trabalhar para o Senhor. Mas quando ele olha o pecado presente, quando ele olha a mistura, ele olha, na verdade, toda aquela influência maligna atuando no coração daqueles que lhe pertencem, é onde entra a grande tristeza e também a maior ofensa. Então vejam, queridos, dos dias que vivemos, sentimos aqui no plano físico, não é verdade? E queremos explicação, ficamos assim meio que apreensivos com tudo, mas na verdade toda a guerra espiritual está a pleno vapor, porque chegou o tempo, né, da prestação de contas, chegou o tempo. Na verdade, onde esse Cristo não vai demorar para vir, e ele já começou a se apresentar para poder reivindicar aquilo que é dele. E a sua casa, o seu coração, a sua família pertencem ao Senhor. Mas será que não estamos sendo influenciados, roubados na nossa fé, no nosso culto ao Senhor? Será que não estamos negligenciando e dando as costas para Deus? Então, espera um pouquinho aí, nós vamos ter algumas respostas. Ok? E quando Tiatira aqui, né, que fala que de oferta de incenso agradável, perfume, se transformou em cheiro desagradável, porque, na verdade, a presença do paganismo era dominante. Entende bem? O paganismo de Roma era dominante ali em Tiatira. Que mais que eu posso contar para vocês a nível de curiosidade, assim, para a gente ter um pouco mais de entendimento do contexto? Ali, na verdade, a Igreja de Jesus surgiu, né? De que forma? Surgiu de forma viva, de forma saudável, e a gente, inclusive, pode ler e constatar que, ao final do primeiro século, ela era uma igreja que tinha importância na cidade. Era a Igreja de Jesus. Jesus não está falando com outro tipo de igreja, mas com aquela que nasceu dele, da sua ferida. Entende bem? Ali na cruz do Calvário. Então, essa igreja que foi comprada por um alto preço, pertence ao Senhor Jesus Cristo. Então, diga, eu e a minha casa pertencemos ao Senhor. Amém? Trazemos as marcas da salvação. Então, ele traz e ele fala com você, como fala também comigo. Amém? E uma outra curiosidade é que nessa cidade, vocês já ouviram falar sobre Lídia, discípula de Jesus Cristo. Uma mulher muito piedosa que se converteu a Jesus e era conhecida como vendedora de púrpura. O próprio apóstolo Paulo fala a respeito dela, faz menção sobre a vida desta mulher piedosa. Amém? E ela morava onde? Em Tiatira, nesta cidade pequena e muito bonita. Mas estava como totalmente contaminada por um vírus, vamos dizer assim, chamado Jezabel. Entende bem? E esse vírus, sem dúvida, trouxe morte espiritual no meio da igreja, no coração dos filhos de Deus. E aí Jesus ergue a sua voz, ele se levanta e vem ao encontro da sua igreja, vem ao encontro de todos nós, ok? Então vamos ver aqui, em primeiro passo, versículo 18, o Senhor diz:
Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Jesus se revela aqui de forma muito relevante, presta atenção, de forma muito significativa, quando ele se apresenta como Filho de Deus, que tem olhos de fogo e os seus pés polidos, né? Os seus pés de bronze polidos ou então bronze reluzente. Yes. Aponta para os seus pés e diz, olha, eu sou o Filho de Deus. Aleluia. E dá a dica, traz ali os sinais, olhos de fogo e também os pés como bronze reluzente. Então, é importante que você possa ter a visão do Cristo glorificado. Diga comigo, o Senhor não é ausente, mas o juiz presente. Diga, Cristo não é um Senhor ausente, mas é um juiz presente também agora nos nossos dias. É disso que estamos falando. Então, Jesus percebe a deteriorização bem camuflada, porque era dentro da igreja, entre o povo de Deus. Então, não é declarado. Trabalha de forma oculta, de forma sutil, bem disfarçada. Sabemos quem é o autor disso tudo, ok? Então, de forma bem camuflada e oculta, esse verme, esse vírus e o que deteriorando o coração da própria igreja. E então Jesus diz, olha, eu não sou cego, eu não estou de olhos fechados, pelo contrário, eu tenho olhos de fogo. Uau, meu Deus. Para pensar a respeito disso. Porque muitas vezes agimos, pensamos, tomamos decisões de vida e nos esquecemos do Senhor. E achamos que não tem importância. Percebe? Mas Deus olha cada pensamento, reação, sentimentos no coração, palavras que saem da nossa boca, atitudes. Quer dizer, não fica nada desapercebido. Então ele já diz, olha, os meus olhos são os olhos de fogo. O que quer dizer, eu posso consumir. Você entendeu? Eu sou Deus. E eu posso consumir, eu já consumi, na verdade, todo o pecado através do meu próprio sangue. Eu já destruí o poder do pecado através do meu próprio sangue. Então, esses olhos de fogo aqui não escapam nada. Você entende? Imagine você dar de frente com o Cristo glorificado e a primeira coisa que você puder contemplar são os olhos dele. No mínimo, traz muito temor. E eu quero te dizer, essa palavra é muito séria. Essa palavra é muito séria. Eu creio que o Espírito Santo vai trazer uma medida para você. Entende isso? De revelação, de fé, de arrependimento. Não é por acaso que estamos aqui. Não é por acaso que entramos na semana de Pentecostes. Porque o fogo do Espírito Santo não descerá sobre nós, sobre a tua casa. Enquanto tiver sujeira, contaminação, percebe? Coisas sutis acontecendo no interior da própria casa, do coração de cada um de nós, as práticas abomináveis diante dos olhos do nosso Senhor. E porque precisamos ser purificados, porque precisamos nos arrepender para receber liberação e perdão, para não sermos consumidos pelo Senhor, mas para sermos o quê? Purificados, santificados por Ele. É esta a motivação do coração de Cristo. Não é destruir, pelo contrário, é nos santificar para Ele, porque Ele é santo. E Ele diz, olha, eu estou chegando. Não vai demorar. Nós estamos lendo aqui as cartas e Ele está anunciando. Hebreus 4:13 diz assim, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tem um outro texto.
Vamos ver agora no Velho Testamento, 2 Crônicas 16, 9, que diz assim: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, diga, sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Então, ele vai fortalecer. Amém? Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Esse é o retrato espiritual que nós vivemos. O Senhor tem prazer e Ele, quando entra com a sua palavra, quando entra com o poder do Espírito Santo, que estamos vivendo os dias e já estamos provando dele, quando ele entra, para fortalecer o coração daqueles que são dele. Mas do contrário, ele diz o que aqui? Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante, terá que enfrentar guerras. O que quer dizer? Você desviou, você se contaminou, se corrompeu. E então, em vez da fortaleza, você terá que enfrentar guerras, diga, guerras. É um alerta de quem tem os olhos de fogo. Diga para quem está do teu lado. É um alerta para aquele que tem os olhos de fogo. Amém? Então, eu vejo e gostaria que você não desviasse o seu olhar também, porque as nossas atitudes provocam muito dessa reação de Cristo, porque nós somos a igreja. Se não fôssemos, não estaríamos nem prestando atenção, nem recebendo, e o Senhor também não falaria com nenhum de nós. Mas porque somos, amém? Nós temos que abrir o nosso coração para o Senhor. Versículo 18. E os pés como bronze reluzente. Que pés são esses? Aqueles, ele chama a atenção, aqueles que foram crucificados, os pés do Senhor Jesus, crucificado na cruz, no Gólgota. E foram transpassados por causa de quem? Diga, do meu pecado, do nosso pecado. E são esses os pés que agora são como bronze reluzente. E diz em Hebreus 2:8, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Na verdade, ele já mantém todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele detém todas as coisas debaixo dos seus próprios pés. Em Efésios 1:21 diz assim, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Veja, o nome do Senhor, a presença do nosso Deus, está acima de todo nome. Que eu possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Diga, o nome do Senhor Jesus é santo. E esse é o nome que detém todas as coisas debaixo dos seus próprios pés. E quando ele se refere aqui a pés como bronze reluzente, ele quer dizer o quê? Pelas minhas pisaduras eu esmiuço, eu destruirei e destruo todo o mal. É no nível de redenção. Ele usa ali o bronze reluzente a nível de redenção contra todos os inimigos. Redenção do seu povo contra todos os seus inimigos. Bom, como eu disse, não tem nada mais que possa entristecer tanto o coração do Senhor, mas tem um detalhe bem importante que é a questão do pecado. Quando somos contaminados, nós pecamos contra Deus e a porta se abre para a contaminação e para a entrada da ação de Satanás na nossa própria vida.
O mais triste para Jesus é poder olhar para a sua própria igreja e ver uma igreja contaminada em plena prática do pecado, de forma sutil, como se nada tivesse acontecendo, não é assim? Pessoas que vivem sempre, né, debaixo de uma máscara, pessoas que não conseguem não se deixam discipular, não são capazes de demonstrar o coração, não são capazes de fazer conhecer aos seus pastores, aos seus líderes, entende? Aos seus discipuladores, o que pensa, aquilo que está dentro do coração, as suas próprias lutas, ou então aquilo que ocupa mais a sua própria alma, então se esconde. Assim, e quando você chega perto e pergunta assim, e aí, tá tudo bem? A primeira é automática, aí não faz diferença nenhuma entre o descrente e o crente. É a mesma coisa, como vai? E nós mesmos esperamos a resposta adequada. Qual é? Tudo bem, está tudo bem. Então, a nossa primeira reação sempre quando alguém se aproxima, né? Eu também acho que não é para todo mundo, mas eu falo de igreja, eu falo de discípulos. Eu falo de uma liderança que serve ao Senhor de coração. Falo de uma unção, de uma autoridade que Deus constituiu sobre a igreja, através da sua liderança. E quando nós somos ministrados, somos pela palavra. E quando a palavra denuncia, a nossa reação tem que ser imediata. Em que sentido? De confessar os pecados. Entende? A iniciativa do arrependimento e da confissão. Não da permanência, do disfarce, fala uma coisa já com outros sentidos, nunca fala a verdade. Esconde a verdade no coração. E aí Jesus olha e diz, né, e pensa consigo mesmo que, como é possível, depois de pagar um preço tão alto pelo pecado, ainda haver aí o poder que o pecado exerce na vida do meu povo, ou seja, da minha igreja. Será que há algo que fira mais o coração do Senhor? Quantas palavras que nos fazem olhar, né, primeiramente na direção do Senhor e então refletir em nós toda essa verdade. Paulo diz em Romanos 6,12, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Quando Paulo fala exatamente é o que nós estamos falando e ministrando neste lugar. E ele diz, não permitam o pecado. Não voltem ao pecado, não permita que ele vos domine. Percebe? Porque há alguém envolvido com a nossa própria vida que nos resgatou de uma vida de pecado e também de todas as trevas. Versículo 19, leia junto comigo. Conheço as suas obras, o seu amor, aqui entra nas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Uau, diga, o Senhor é um Deus justo. Amém? Agora diga para quem está do teu lado, ele não passa nada desapercebido, ele não deixa nada de lado. E ele fala do amor, da fé, do serviço, da perseverança. O Senhor vê, ele conhece. Então eu volto agora esta palavra para você. Será que o Senhor pode ver? Porque ele disse, eu conheço. Não temos como nos esconder do Senhor. Então eu te pergunto, será que o Senhor pode ver em você amor, fé, serviço e perseverança? Por fora, Tiatira era uma igreja maravilhosa. Em contraste aqui com a igreja que nós vimos em Esmirna, que sofria tribulação, perseguição, de que forma? Passivamente, sem reação.
A igreja Tiatira, pelo contrário, era ativa e trabalhava, servia ao Senhor. Então vejam bem, não bate o estilo de vida. Porém, diz o Senhor, com o aumento faz obras ainda maiores, é mais ou menos isso. Puxa, apesar disso tudo, ainda realizam obras maiores, porém, com todo aumento de atividades, graves pecados se infiltraram, passaram para dentro do coração das pessoas, se tornaram uma cultura, desviados da própria palavra do Cristo, e então esses pecados começaram a tomar conta do coração de boa parte das pessoas da igreja. E nós vemos assim que uma igreja que não exerce o discipulado, uma igreja que não tem esse trabalho de perto com cada uma das pessoas, dos membros da igreja, então a falta do discipulado faz com que o pecado permaneça oculto. E muitas vezes olhamos, sabemos que não está nada bem. É óbvio que a nível de liderança, de autoridade, quando nós batemos o olhar, isso é uma coisa que não está aqui, mas eu queria deixar para você. Eu quero te falar uma coisa muito séria. Não subestime o Espírito Santo que habita no coração das autoridades da liderança e que comanda a igreja. Não subestime. Porque enquanto você diz, está tudo bem, o Espírito Santo, muitas vezes até mostra o que está de errado. Essa comunhão com Cristo nos traz essas experiências. Só que não é nada agradável quando você vê alguém que você ama em Cristo, um filho querido, se desviando da verdade, na prática do pecado. Há uma dor conjunta com Cristo no nosso próprio coração. E quando nós chamamos para um aconselhamento ou queremos trazer esses discípulos para um aconselhamento ou coisa assim, fogem, eles não têm tempo, eles desmarcam, não atendem telefone e continuam no seu próprio pecado. Eles se apacentam a si mesmos. Agora, a palavra do Senhor tem poder. A igreja tem uma estrutura de discipulado que não pactua com o pecado, com o engano do coração humano. Por isso, muitos entram, mas não permanecem. E até líderes, quando vem o confronto do pecado, para quê? É para condenação? Não, para que haja arrependimento e mudança de vida. Que agrade o Senhor e volte à comunhão plena com Cristo. Essas pessoas na igreja, quando elas rompem com a igreja, quando elas rompem com o líder, né, e não podem nem passar perto, eles se escondem literalmente, né, dos pastores e tudo mais. Por que tudo isso? Por causa da presença do pecado. Eles preferem se esconder, como Adão se escondeu de Deus ali no jardim. Então eles dão as costas, somem, não dão satisfação. Você busca, manda e-mail, manda o telefona, manda recado, convoca, e eles não respondem mais. Por causa da contaminação do pecado. Então é a igreja, e muitos arrumam argumentos para acusar, para se justificar do próprio pecado. Ah, não, esse negócio de célula não é para mim, entendeu? Essa igreja aí, não quero ninguém cuidando da minha vida. Por que isso? Por que isso se temos um coração em Cristo? Se já fomos perdoados de todo o nosso passado, pecado, nós já somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Todos nós caminhamos em comunhão na presença do próprio Deus. Não haveria um motivo para pensar como o mundo pensa, para se esquivar,
Na verdade, são pessoas que se escondem do discipulado do Senhor Jesus. São essas pessoas, uau, que não têm compromisso com o próprio Cristo. Porque a tendência é termos essa comunhão, porque o próprio Cristo faz parte dela. Então é óbvio que não fica nada oculto. Mas é aquilo, ele não quer trazer condenação, ele quer que haja arrependimento e mudança de vida. Voltar atrás. E aí que o orgulho do coração humano, totalmente envenenado por Satanás, o arranca do propósito divino. Mas para dizer que não desertou, que não deu as costas para Cristo, porque muitos alegam, não quero saber desse, daquele, nem da igreja, e acabou. Mas de Cristo, eu continuo, claro que sim. Deus não, sou de Deus, amo Cristo. Que grande mentira. E não tem comunhão com seus irmãos. Então, são questões gravíssimas aos olhos de Cristo que nós precisamos. Hoje é o tempo de refletirmos, analisarmos e tomarmos uma decisão de voltar atrás e mudar de vida. Versículo 20. No entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Aqui o Senhor fala, tenho contra você. E por quê? Tenho contra o quê? Ele diz aqui, você tolera Jezabel. Ele fala para a igreja. Você tolera Jezabel. E essa filosofia, essa doutrina de Jezabel vem da parte do maligno. E você tolera do teu lado, você tolera dentro da igreja. Que conduz as pessoas, essa doutrina aqui, à imoralidade. E também à idolatria, como não podia deixar de ser. Então, vocês vejam isso, o quanto é grave e o quanto é sério. Jezabel aqui, na verdade, ela não representa uma pessoa. Ela representa um sistema. Repita comigo, Jezabel não representa apenas, né, que no caso ali tinha a pessoa representante, né, do diabo ali. Então, não representa apenas uma pessoa, mas representa, acima de tudo, um sistema, uma má doutrina. E isso nós não podemos aceitar em nosso meio, ok? E aqui continua, ela se diz profetiza, não é? Fala que aquela mulher se diz profetiza. O que é profetizar? Profetizar tem a ver com aquilo que cremos e a quem servimos. Ok? Repita comigo, profetizar tem a ver com aquilo que creio e a quem sirvo. Porque sirvo ao meu Senhor, eu declaro a palavra do Senhor, eu profetizo. Sou mensageiro do meu Senhor, do meu próprio Deus. Então, essa mulher que se diz profetiza. É só olhar suas crenças, você entende? Você vai saber quem essa pessoa serve. Então, Satanás também tem os seus falsos profetas. E isso também eu vejo que não é novidade para nenhum de nós. Pode se infiltrar, pode profetizar, impor as mãos nas pessoas e transferir espíritos na imposição de mãos. Tenho muitos exemplos ao longo dessa minha caminhada como igreja. Então, queridos, isso não é brincadeirinha, não, é algo para ser observado. Diga comigo, profetizar tem a ver com o que creio e a quem sirvo. Então, Satanás também tem os seus profetas, assim como Deus tem os seus profetas. Amém? A essência da fé no Senhor, e então vem o quê? O serviço ao Deus que ele serve. Diga comigo, somos profetas do Senhor Jesus Cristo.
Nós somos a voz profética de Deus na terra. Repita comigo. Nós somos a voz profética de Deus na terra. E um perigo muito grande, que o Senhor já me mostra, é exatamente o que Jezabel mais almeja. Contaminar a vida santa, pura, a vida de Deus dentro do coração daquele que serve o Senhor. Veja o escândalo. Veja por que vêm os escândalos. Porque Jezabel vai e trabalha e contamina. Pessoas que têm dons, pessoas que têm chamado, você entende? Pessoas que serviam a Deus com integridade. E é muito estranho porque a gente perde a presença do Espírito Santo na nossa vida, nos distanciamos, andamos como perdidos, mas insistimos em falar no nome de Jesus. Quando Ele mesmo, o Espírito não nos deixa o Espírito Santo, mas nós apagamos o Espírito. Nós emudecemos o Espírito de Deus dentro de nós. E então ele não se manifesta. Essa é a grande verdade. E então passamos a viver na escuridão. Diga, opa, isso é muito sério. Diga, ô Senhor, nesse dia me fortalece, me dá inteligência espiritual para poder discernir todas as coisas. Amém, queridos? E a palavra traz essa luz. Ela revela. Amém? Em João 8,44, Jesus disse: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. É isso, aqui está uma pequenina definição desse sistema chamado Jezabel, desses espíritos que comandam e se infiltram no meio de nós, ok? Fica muito claro, Senhor, eu não preciso explicar nada. Fique atento à leitura da própria palavra. Então ele diz, no entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Esse aqui é o versículo 45. Disse Jesus, no entanto, veja bem, é só mentira, é engano, não fala a verdade, amém? São homicidas e o seu pai é o diabo. Então, veja, pessoas completamente alucinadas, como é Jezabel, não vou falar que foi, porque na verdade esse espírito ainda está por aí, ok? No entanto, vocês não creem em mim porque digo a verdade. Pense nisso. As pessoas lutam, guerreiam, desprezam, dão as costas, dão 1001 desculpas, se justificam, porque não creem em Cristo, que fala a própria verdade. Não creem na verdade de Cristo. Crer é mais fácil, crer na mentira, no engano, fechar o olhar, né? Se reunir como se fossem bons amigos, sem compromisso, sem coisa nenhuma, enquanto Cristo diz, e eu que falo a verdade, você não crê. É um chamado e uma reflexão. Verso 20, você tolera Jezabel. Você permite essa doutrina na igreja, ou permite essa doutrina na sua própria casa. Ou seja, você tolera Jezabel. Essa tolerância diante do Senhor é que é pecado. Onde estava o pecado? A tolerância. Porque nem todos tinham a mesma prática, estavam contaminados ou voltados, continuavam ali servindo ao Senhor. Mas esses que serviam também notavam e viam. É muito fácil saber quem é de Cristo e quem não é.
É muito fácil saber, os que amam de verdade e têm uma vida consagrada, eles têm muitos frutos. Daquele que não se consagra, entende? E fala com a boca como Jezabel, profetiza, faz tudo, mas o coração é totalmente corrupto. Abraça o próprio pecado ou o diabo. Então, nós vemos aqui a importância e quantas coisas gravíssimas podem estar diante de nós e nós fechamos o olhar ou fazemos de conta que não vemos. O mais lindo de tudo que eu dou graças é que, como discipuladores, né, como líderes, as pessoas precisam estar perto, olhando no olho e sendo ministradas de forma pessoal. E o Espírito de Deus, representante de Cristo, não deixa nada desapercebido. É onde as pessoas têm a oportunidade de se arrepender e ter mudança de vida. Então, esse sistema de discipulado dentro da Igreja G12 é o que eu valorizo, é o que eu mais valorizo, na verdade, porque não há engano. Percebe? Diga, com Cristo não há lugar para engano. Ok? E a gente olha essa falsa profetisa aí, ela trouxe, na verdade, quando o rei Acabe, o rei de Israel, se casa com Jezabel, ali no Antigo Testamento, né? Ele, na verdade, buscou ali uma aliança comercial, só que a Jezabel do Antigo Testamento, mesmo espírito, o mesmo sistema, ok? Ela trouxe para Israel, quando se casa ali com o rei, só desgraça, confusão e aflição para todo o reino. Ela introduziu o quê? A idolatria, e como esse espírito, né, ele quer o comando, o controle das pessoas, é a falsa profetisa, a falsa profecia, usa da palavra, entendeu? Para poder aprisionar as pessoas ao seu redor ou dentro da própria igreja. Profetiza, o seu tempo acabou, profetiza, essa igreja não é para você. O Senhor te chama, o Senhor diz, aqui é o teu lugar, isso e aquilo, manipulando as pessoas para si mesmo. Porque a imposição de mão transfere espíritos e a falsa profecia, da mesma maneira, cria cadeias espirituais sobre a mente, o coração e sobre a própria pessoa. E então, quando vemos aqui, além disso tudo, ela também se tornou perseguidora e assassina dos profetas do Senhor lá no Velho Testamento. Quantos lembram dos profetas de Baal? Quantos lembram, na verdade, todo o trabalho que Jezabel fez ali em Israel? E o que ela mais trabalhou e perseguiu foram os profetas do Senhor. Elias que o diga, entre tantos outros. Amém? E ela mandava matar e dizimava todos eles. Então, com isso, nós vemos que Israel calou a boca profética, ou seja, a palavra profética cessou quando Jezabel tinha liberdade de atuação e de perseguição contra os servos do Senhor. Percebe? Criou para si a própria verdade, e tudo que vinha contra essa verdade, em termos de mentira, né? Ou seja, o próprio Deus, a palavra, os mensageiros, os profetas, ela matava, ela destruía, ela perseguia. Então, esse espírito também atua nos nossos dias e sabemos muito bem disso. Não é verdade? Muitas pessoas trabalham incessantemente para trazer divisão na igreja, com falsas profecias, com muitas mentiras, acusando a doutrina, acusando os ensinos, acusando tudo que podem, distorcem para poder trazer o quê? Divisão. E o que? Idolatria e imoralidade. E muitas dessas pessoas acabam se perdendo.
infelizmente. Amém? Então, o Senhor diz, o teu pecado é tolerar. Então, se toleramos na nossa casa, na nossa família, na nossa célula, entende? Ao nosso redor, dentro da igreja, sabemos, não denunciamos, não nos envolvemos, não buscamos ajudar, o jejum, o clamor. Se a igreja se retira e deixa esse espírito atuar, aqui entra a grande destruição. Amém, queridos? Eu tenho que falar sobre isso porque é o cerne, na verdade, da acusação, né, do pecado da igreja, e não é diferente. Nós temos visto muitos, infelizmente, exemplos ao longo da nossa vida, como corpo e também como igreja. Amém? Então, é pastor contra pastor, igreja contra igreja, certo? Então, cada um com a sua própria verdade, profetizando, enquanto os filhos vão sendo arrancados, tirados, percebem? E aí entra toda uma grande confusão e destruição, ok? Diga comigo, o caráter de Jezabel se infiltra, ensina e induz, em primeiro lugar, a orar e mentir. É o trabalho. Como assim? É possível mentir na oração? O que Jezabel ensina? Orar e mentir. Será que alguém é capaz de mentir enquanto ora? Só um exemplo muito claro. Se alguém orar assim, Senhor, tem misericórdia de mim, arranca esse pecado da minha vida, me dá a mudança de vida. E lá no coração não há nenhuma disposição de deixar o pecado, é uma mentira diante de Deus. Então, falamos muito com a boca, repetimos, né? A igreja tem essa vida, a palavra brota, ela vai sendo uma semente. Então, tem muitas pessoas que estão no nosso meio, que falam, mas a mentira está dentro do coração. Então, quanto mais ela ora, louva e faz e acontece, a mentira continua ali. Ela não tem disposição para mudar, muito menos para deixar toda a contaminação e o próprio pecado. Mas há esse espírito de Jezabel, ele ensina e induz também a falar da causa do Senhor e a caluniar. É o segundo item, entende bem? Então, ensina o quê? Não, você percebe, a pessoa fala até da causa do Senhor, da igreja, da obra, mas também por trás disso ela faz o quê? Traz calúnia sobre os que trabalham, sobre os que dirigem, sobre sobre o louvor, sobre tudo que é executado ali para o Senhor dentro da própria igreja. Então, ela sabe falar da causa, ela sabe falar da igreja, ela sabe caluniar a igreja, certo? E se ela é capaz de caluniar a própria casa, a casa onde nasceu, os seus próprios pais espirituais, presta bem atenção. Quando ela faz tudo isso, ela sai e do lado de fora ela não fala nada de bom. Ela acusa, eles são isso, aquilo, pregam isso, e faz isso. Espírito de Jezabel. Espírito maldito das trevas. E sai e depois vai para outro lugar fazendo tudo isso. O que vocês acham que essa pessoa vai fazer o dia de amanhã? Exatamente o que fez dentro da própria casa. E quando eu falo da própria casa, é onde nasceu. E quando eu olho nesse sentido, eu olho para a minha vida e para a tua vida dentro de casa, da forma como nós estamos aqui em isolamento. E quantos não se rebelam, não aceitam autoridade e fazem tudo o que fazem? Não tem uma boa palavra dentro da própria casa. E quando saem, quebram aí uma aliança grandiosa, assim fazem com a igreja.
E chegam em outra igreja, ninguém conhece a pessoa, ninguém discerniu o espírito que está sobre ela, reinando, governando a vida dela, e então ela faz exatamente o mesmo. Amanhã ela sai daquele lugar falando exatamente da forma que falava, ou até pior. Por quê? Porque esse espírito é quem atua. E como diz o Senhor Jesus disse, eu dei um tempo para que se arrependesse, mas não quis se arrepender. E assim há muitas pessoas que fazem exatamente, é um quadro exato dos dias que nós vivemos. E ela então ensina e induz o quê? A falar mais sobre santificação e viver em adultério. É outra hipocrisia. Então, se tem um seminário, querem tudo. Percebe? Se apresentam, tem encontro, tem reencontro. Uau, está buscando, quer, deseja, aparentemente busca a santidade. Mas a verdade é que o adultério está dentro do seu próprio coração, nas suas próprias práticas. E é contra isso que Cristo fala aqui, que ele abomina. Olha, você me ama, você faz a obra, eu estou vendo, vocês crescem, legal, mas tem uma coisa contra ti. Você tolera Jezabel no seu meio. Você tolera o pecado dentro da tua casa. Você tolera o pecado na sua vida. O meu melhor amigo, os amigos, as reuniões. Você tolera o pecado no teu meio, das pessoas que estão ao teu próprio redor. Você não vai sair brigando, fazendo coisa nenhuma, mas você sabe que esse espírito, uma hora, é introduzido. E ao invés de você influenciar, você pode ser influenciado. E aí vem a tua destruição. E esses amigos de Jezabel não têm outro alvo, a não ser roubar tudo que Cristo tem te acrescentado. Digo, obrigado, Senhor, por esta mensagem. Obrigado, Senhor, por todas essas questões de vida. E a última coisa que eu quero falar rapidinho com vocês é que em Cristo Jesus nós somos perfeitos, ok? Diga, em Cristo somos justificados, santificados, perdoados, redimidos, santos, amém. Em Cristo, quantos concordam e podem dizer amém? Então, é praticamente impossível quem aceitou Jesus e passou por um novo nascimento tem uma posição com Cristo e ter uma situação diferente de Cristo. Por exemplo, a mesma posição que você tem com o Senhor diante de Deus é uma posição de compromisso, de santificação, de serviço a Deus. Essa mesma posição que você ocupa em Cristo tem que ser também a mesma situação na sua própria vida. Tem que ter toda uma consequência de vida por causa da tua própria posição. Então, a sua situação de vida deveria ser o quê? Santificada e deveria corresponder a essa eleição de Cristo na sua própria vida. Mas se abrimos um abismo entre posição e situação, posição é quem sou diante de Deus em Cristo, a grande obra redentora que Cristo operou na minha própria vida. Essa é uma posição de filhos de Deus que nós temos. Agora, a situação, o que seria? Viver de acordo com a posição que ocupo em Deus. Se há um abismo entre posição e situação, então estaremos perdidos. É onde Deus olha, vê a hipocrisia e diz, está vendo? As suas práticas, você está vendo a influência, a contaminação na sua própria vida? É isso que o Senhor olha claramente e condena. Por isso ele clama ao arrependimento. Então, a posição e a situação, quando nós olhamos aqueles que gostam muito da música, então a minha posição em Cristo não é buscar as coisas do mundo terrenas, como a música, a moda, a moral do mundo, as finanças.
Então, eu ajo como ímpio, eu tenho a influência do mundo na minha vida, mas eu sei que tenho uma posição em Cristo. Então, não bate. Isso aqui você não perde. Essa posição não foi você que conquistou. Quem conquistou foi Cristo na cruz do Calvário por amor à sua vida. Então, esta posição, se esta fé permanece, dificilmente você não perde. Você ganha vida eterna. Mas a tua situação, o teu modo de viver é de condenação, porque você nunca vai alcançar o propósito divino que Deus estabeleceu para você antes da fundação do mundo. Então eu te pergunto, que sentido nós temos ocupar e ser quem somos diante do Senhor, se a nossa vida não espelha, se a nossa vida não está em plena consonância com a pessoa do nosso Deus, do nosso Cristo, do Espírito Santo na nossa vida. Se somos dele, temos que viver de acordo com a posição que ocupamos diante do nosso Senhor. Você pode dizer amém? Então, o pecado é a tolerância, digo, o pecado é a intolerância. Ou melhor, é a tolerância. Então, tenho aqui uma frase: infidelidade com o Senhor sob qualquer forma, leia aí comigo, é prostituição, idolatria e feitiçaria. E essa infidelidade, na verdade, é o que Jezabel, ela não suja a igreja, no caso como lá Balaão, tudo, e os nicolaítas, a nível com excessos ou abominações sexuais. Mas com o próprio engano do discipulado de Jesus. Eu mascaro, faço parte da célula, faço parte da liderança, estou ali, mas completamente confortável. Como é que isso pode acontecer? Confortável com o engano, a mentira e a contaminação e esse maldito espírito de Jezabel sendo guardado aí, escondido no coração daquele que crê em Jesus. Diga, só o Senhor é Deus da minha vida. Nós precisamos de uma decisão clara, de romper completamente com toda forma de paganismo romano na nossa própria vida. De toda essa influência, de fazer de conta, de nunca olhar diretamente para a verdade. Aceitamos a meia-verdade e a mentira, mas a verdade completa, a verdade perfeita do coração do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não aceitamos. É quando olhamos para as Escrituras, quando olhamos para esta palavra do final dos tempos, que denuncia toda forma de prática, nós não conseguimos praticar nem levar adiante. E acabamos desistindo e cedendo à destruição e ao pecado. Versículo 21, rapidinho, dei-lhe tempo, diz o Senhor, para que se arrependesse, mas que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quis se arrepender. Então, o Senhor aí deu o prazo, versículo 22, por isso vou fazê-la adoecer, aí vem o quê? O juízo. Aí vem a contraparte, né? Por causa da dureza do próprio coração. E quando o Senhor fala aqui, matarei os filhos desta mulher, todos aqueles que foram gerados através dessa doutrina de Jezabel. Esses são os filhos dela. Vive a promiscuidade, a mentira, o engano, causam divisão e batem o pé que são do Senhor e não querem sair da igreja e querem permanecer. E esse permanecer contra a própria palavra, contra a própria verdade, é que nós não podemos tolerar. Se é não, não, é não. Mas se é sim, sim, então, aí tem jeito. Percebe? Não é hoje eu quero, amanhã não quero. Hoje é sim, amanhã é não. Não é bem disso. Aquele que fica no meio, entre o sim e o não,
é pura inspiração, é inspirado, na verdade, por Satanás. Isso a própria palavra nos ensina de forma bastante clara. Amém? Versículo 23, diz assim: então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Diga comigo, esta é a palavra de Cristo. Amém? Então temos que ter uma consciência exatamente de tudo aquilo que o Senhor está falando conosco nesse dia. Embora nós temos o entendimento de que esta palavra é de extrema seriedade. E muitas vezes passamos a nossa vida, né, não dando a importância devida, né, para os alertas, para a palavra, para os ensinos de Cristo, e onde podemos, na verdade, colocar tudo a perder. Por isso, queridos, fiquem atentos e repitam aqui agora comigo. Começou o juízo de Deus sobre a ideologia de Jezabel na igreja atual. Então, esse juízo já está presente, atuante na igreja atual dos nossos dias. E essa esterilidade espiritual é o que preocupa o coração do nosso Senhor. E eu vejo que se nós tivéssemos um termômetro, ou na verdade pudéssemos medir ali exatamente o nível de doença, de enfermidade espiritual que a igreja atravessa, nós poderíamos ter um entendimento um pouco mais claro. Por exemplo, famílias em que os jovens, né, se negam a seguir o caminho de Cristo, não querem, batem o pé. Na verdade, o Senhor está condenando o quê? A própria impertinência que está no coração do marido, da mulher, dos próprios pais. E quando nós olhamos isso, a resistência contra a ideologia de Jezabel é uma exigência do próprio Espírito Santo. Então vamos compreender e ouvir a voz do Senhor, vamos ter o nosso coração voltados para Deus. E outro argumento também muito sutil desse espírito que estamos vendo aqui é quando, né, eu já ouvi, você deve ter ouvido, e isso tem sido uma realidade também a nível de prática, quando as pessoas argumentam e dizem assim, não, eu não estou mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Né? Isso aqui é legalismo, não estou debaixo da lei. Eu estou debaixo da graça. Então, isso eu posso afirmar junto com você. Isso é uma grande mentira. Isso não pode proceder no coração daquele que traz a marca da redenção e do sangue do Cordeiro. Perceba bem, o Antigo Testamento e o Novo. Aqui está o Pai revelando ao mundo aquilo que ele faria através do seu Filho Jesus Cristo. E Jesus veio aperfeiçoar e cumprir os mandamentos e tudo aquilo que Deus deixou para o seu povo e para a sua própria igreja. E é isso que Cristo vem buscar, é isso que ele reivindica. Então não podemos desprezar as Escrituras e aquilo que o Senhor nos acrescenta. Então diga, de maneira nenhuma eu desprezarei a lei de Deus, Velho Testamento, porque em Cristo tudo isso já foi aperfeiçoado e faz parte da essência do meu discipulado em Cristo Jesus. Quantos concordam com isso? Versículo 24. A vocês que não seguem a doutrina de Jezabel e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Mas adverte seriamente aqui no versículo. Tão somente a
apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Então, a vocês que não se deixam enganar, a vocês que não aceitam e não têm parte com o pecado, e com a mentira, com a falsidade, com a religiosidade. Esse é o termo dessas pessoas que com a boca falam uma coisa e o coração é totalmente diferente. Falam de santidade e praticam adultério, promiscuidade sexual. Então, preste atenção. O Senhor está dizendo para vocês que não provaram esse nível de contaminação, se separaram para o Senhor, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Se apeguem à fé e à palavra. Se apeguem ao Cristo vivo. Se apeguem às práticas cristãs, às obras do Senhor. Fiquem agarrados, vejam bem. Aqui novamente o Senhor abre, vem a mesma mensagem. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm recebido. A vida que vocês receberam, a fé em Cristo. E então, se apeguem, segurem bem forte, até que eu venha. Aqui está uma palavra grandiosa. Aqui está, na verdade, uma advertência para aqueles que estão no caminho, para aqueles que servem o Senhor com integridade e de todo o coração. E fique esse alerta, não se deixe roubar. Porque Jezabel, na verdade, é esse o propósito e o objetivo que ela tem. Certo? E o Senhor diz, olha, espera até que eu venha. Digo, obrigado, Senhor, por essa advertência. Digo, obrigado, Senhor, te amo de todo o meu coração. Versículo 29. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fechou. Acabou aqui. Aqui ele traz toda essa grande questão e encerra e fecha. E esse dizer vem o quê? Após a promessa. A promessa aos vencedores. Versículo 26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei o quê? Autoridade sobre as nações. Versículo 27. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Versículo 28. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai e também lhe darei a estrela da manhã. Diga, Jesus Cristo é o grande vencedor. E a vitória de Cristo, ele nos entrega, nos dá autoridade sobre todo o poder do inimigo. Então, toda essa contaminação, essa influência, essa má influência, através do Espírito Santo, através do dom de discernimento, nós não temos como ser enganados. O Senhor nos tirou do caminho do erro. E porque ganhamos a salvação, nos damos o direito das velhas práticas. Está completamente fora de ordem, está completamente errado. Vocês entenderam? Diga comigo, tudo isso em Jesus, através de Jesus e com Jesus Cristo. Diga, a minha vitória está em Cristo. Tudo isso em Jesus, através de Jesus e com Jesus. Parece redundante, mas é a verdadeira. Nós estamos sendo cercados por essa verdade. Então, prestem muita atenção, faltam ainda 3 cartas. Até aqui, até a 4ª, está revelada toda a provisão e fala do tempo presente. Ok? Daqui para frente, as próximas que virão apontarão a nível de futuro. Ok? E está aqui, o vencedor, ao que vencer. O vencedor é aquele que, no fundo,
Não há distância entre posição e situação. Ele crê e vive naquilo que crê. Ele fala, proclama a verdade que está dentro do seu próprio coração. Então, posição e situação diante de Deus, a situação é o dia a dia e a posição é eterna. Será que somos capazes de trocar a situação com a prática do pecado, da maldade? Trocar a nossa posição por toda essa contaminação e abominação diante dos olhos do nosso próprio Senhor? 1 João 3,9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Diga amém. Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, o estado padrão do nosso dia a dia tem que estar em linha, posição e estilo de vida, situação. Nunca abaixo e muito menos distante da posição que há em Cristo. Eu estou insistindo nesta visão, na tua consciência diante disso. Satanás vai dizer que não é para você. Satanás vai entrar, né, através de todas essas ideologias malignas aí, ele vai entrar para dizer, não é para você o ministério. Ou então ele vai dizer, não é bem assim. Ele vai tentar mostrar para você que a palavra não deve ser vista com toda essa veracidade. Não vai acontecer bem o que está escrito aqui. Você entende isso? Não podemos negociar a nossa santidade, as nossas atitudes, o nosso caráter, quem nós somos, quem pensamos. É isso que está em jogo. Diante desta carta que Jesus está trazendo luz e está dizendo, acorda, desperta. Temos como vencer a carne, o pecado e o poder da morte em Cristo, na posição que Ele já nos entregou. Entende? Veja-se crucificado com Jesus, você tem parte. Então a tua vida, a tua situação é de acordo com a vida de Cristo. Estamos nele e nele agimos, reagimos e vivemos. Somos influenciados, formados pela palavra da verdade, pela palavra de Cristo. Diga, a minha posição e situação tem que ser a mesma. Repita comigo. A minha posição e situação tem que ser a mesma. Ou seja, meu caráter, pensamentos, palavras e ações têm que ser renovados pela minha posição, pela verdade de Deus para a minha própria vida. Não pode existir abismo. Perceba bem, eu sou uma coisa na igreja e outra no mundo. Presta bem atenção, isso ofende ao Senhor. A igreja de Cristo. Aquilo que ela é no Senhor, ela é para a sua casa, para a sua família, no seu trabalho. Ela tem a unção, poder, autoridade para influenciar aqueles que caminham no próprio erro. Por isso, queridos, existe uma contradição naquilo que eu creio e naquilo que eu vivo. Não pode haver contradição. Entende? O que eu creio e tenho uma posição é nisso. Esse é o meu dia a dia. Eu sou quem sou. Eu não sou pastor na igreja. Eu sou pastora também na minha casa. Eu pastoreio também o coração das pessoas que me cercam, dos meus amigos, daqueles que estão ao meu redor. Entenda bem. Em Cristo nós temos uma posição e não podemos sair dela. No mundo eu não posso ser alguém que eu não... O mundo não pode exigir de mim para ser aquilo que o mundo
é se eu trago uma posição através de Jesus Cristo. Entende? Eu venho à igreja espírito de Jezabel. Eu venho à igreja, participo da palavra da comunhão dos santos. Percebe? Vou às células, faço aí, cumpro. É uma forma de cobrir, de não se sentir tão culpado pela vida que leva no oculto da sua casa e tudo mais. Então, veja bem, não pode haver contradição. Repita comigo, por favor, não pode haver contradição. E aqui as promessas falam o quê? Exatamente disso. Não adianta ter as obras, percebe? Ainda que seja o que é, tem a posição em Cristo, as suas atitudes, seu caráter. O que quer dizer isso? Você pode receber, já falei aqui, vida eterna, mas nunca vai chegar perto do propósito que Deus sonhou lá atrás. Aquilo que Ele tem de melhor, de perfeito para o teu coração e para a tua vida. Não precisa se sujar e viver na lama. É de lá que o Senhor te trouxe, lavou, redimiu, trocou suas vestes, deu o Espírito, autoridade, aleluia, aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Como trocar tudo isso pelo mundo ou pelas práticas do pecado? Como viver uma coisa e falar outra, ou ser outra? Diante de Deus nós somos filhos. Diga, não tem acordo. Não tem acordo. Quem não vence, escapa unicamente com a vida. Aquele que não é o vencedor, que não se agarra naquilo que tem recebido do Senhor, aquele que não venceu, ele escapa unicamente com a vida. Ok, recebe vida eterna. Mas é bastante sério. Porque nunca chegará nem perto, nem atingirá os objetivos que Deus estabeleceu para ele. De que adianta a própria vida? Debaixo do engano, da mentira e da falsa religiosidade. Efésios 1, do 4 ao 6, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua santa presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, graça a qual nos deu gratuitamente no amado. Diga, eu sou predestinada em Cristo Jesus. Eu fui adotado como filho, através do nosso Senhor, para o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória e graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Encerro aqui, meus amores. Eu sei que esse assunto gera toda uma guerra, um peso espiritual, mas para que você seja liberto, para que você possa ser curado, sarado, para que você possa tomar uma decisão de vida, de andar com Cristo para provar aquilo que Deus tem de melhor para a sua própria vida. Portanto, abaixa os teus olhos, vamos orar. Pai, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo, nós decretamos ao Senhor amado, Santo Deus, que há perdão para todo pecado. Senhor bendito, nos revestimos, Senhor, do sangue do Cordeiro agora sobre nosso corpo, alma e espírito, Senhor, para que possamos ser limpos, perdoados, para que possamos, Senhor, ser redimidos das garras do inimigo. Oh, Senhor, este sangue tem poder e nos justifica como santos diante do Senhor, como se nunca tivéssemos pecado. Como propriedade, ocupamos uma posição nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Portanto, esta posição, Senhor amado e Santo Deus, é a nossa força para agirmos, para sermos sarados, para nos tornarmos transparentes diante de Deus, para que o nosso caráter possa ser mudado, Senhor, e espelhar a verdade de Cristo.
porque somos filhos do Deus vivo. Senhor, toda mistura, toda mentira, toda falácia de Jezabel, toda forma de divisão, de aponte, de acusação contra a igreja, caia por terra em nome de Jesus, na vida de cada um daquele que te ouve nesta hora. Entra sobre os lares, Senhor, aleluia, que não haja mais divisão entre a religião e o Cristo vivo e ressurreto. Que Cristo prevaleça na tua casa, no coração dos membros da tua própria família. Que possamos nos arrepender e unir no nosso coração, darmos as nossas mãos para declarar que só Cristo é vivo. Aleluia, 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 aleluia. Ele entra pelas tuas portas hoje com o olhar de fogo, com os pés do bronze polido. Aleluia, reluzente. Ele pisa toda a forma de mortandade, de destruição, de imundícia do inimigo. Em nome de Jesus, agora aceite esta palavra, receba de coração aberto. Olhe com o olhar do Senhor, repudie toda sorte de traição, de imoralidade sexual, de mentira, de distorção da palavra da verdade. Se arrependa por abrir a sua boca contra as autoridades da igreja, de dar as costas àqueles que lideram, àqueles que Deus enviou como anjos da própria igreja, para cuidar, para orar, para te ajudar, aleluia, aleluia, a retomar este caminho de volta. O Senhor, hoje há um clamor do Espírito Santo, por isso enfrentamos tudo o que enfrentamos, porque somos dele, porque somos dele. Que você receba essa liberação hoje. Que o teu coração se aproxime do Senhor. Que você o adore como teu Redentor e Salvador da tua vida. Como um filho de Deus necessita, precisa dos braços do Pai, da fortaleza do seu Pai. Nesta hora que você seja totalmente restaurado pelo poder da palavra, assim eu oro e determino. Rios de água viva virão sobre o seu coração, virão sobre a sua família, aleluia, e a chuva do Espírito Santo encherá o teu coração, transbordará, aleluia, aleluia, e essa água viva trará conserto, trará aliança, trará uma amizade sincera com o próprio Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja abençoado, liberado. Assim eu oro na autoridade do nome de Jesus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Que você permaneça, porque esta foi a maior carta. Mas eu sei que ela tem um propósito definido de Deus em trazer a verdadeira vida dentro da sua casa e família. Por isso, Deus te abençoe de coração. Estaremos de volta com a próxima carta, ok? Com a 5ª carta que o Senhor escreveu à igreja. Deus te abençoe e te guarde. Que a paz governe aí a sua casa, seu coração. E nos vemos em nome de Jesus.